Oi, pessoal. Eu sou Thalita Galeão, eu sou enfermeiranda do 10º período de enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia e atualmente eu sou produtora de conteúdo em enfermagem para a editora Sanar. Além disso, eu trabalho diretamente com o perfil das redes sociais da enfermeira concurseira. Também sou autora do primeiro livro do Sanar Note Enfermagem, com supervisão de Natália Souza, enfermeira. E trabalho também com algumas produções de eventos e organização desses eventos em enfermagem. E eu tô aqui hoje para bater um papo com vocês sobre esses caminhos que a gente pode estar percorrendo dentro da enfermagem, né? Os primeiros passos para a gente tentar alcançar o nosso famoso, nosso tão querido sucesso, tá bom? E antes de mais nada, eu queria conversar com vocês para vocês saberem um pouquinho sobre mim, sobre como foi a minha história dentro da enfermagem no meu período de graduação, tá? Eu acho muito importante a gente estar tendo esse bate-papo. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Antes de eu escolher entrar na enfermagem, eu sabia que era na área de saúde, não tinha ainda definido qual era a área, mas eu sabia que era dentro da área de saúde, mas eu precisava ter algumas vivências em outras áreas multiprofissionais de fato, para além da saúde. Então, eu precisava buscar algumas atividades. Então, eu passei por engenharia ambiental, eu passei por publicidade, arquitetura, design de interiores, em biomedicina. Então, cada lugarzinho desse, em logista, cada lugarzinho desse que fui passando, eu fui buscando e colhendo o melhor fruto que eu poderia daquilo ali, a melhor experiência, o melhor aprendizado, o amadurecimento. Então, tudo isso eu fui vivendo antes de chegar na enfermagem. E aí sim, eu decidi entrar para a enfermagem dentro da área da saúde. Quando eu passei na universidade, eu já fui focada, sabendo que eu tinha que aproveitar o máximo possível daquela graduação, né? Eu não poderia empurrar. Então, se era aquilo de fato que eu queria, e eu já estava com alguns pontos de vista de amadurecimento mesmo, que eu fui adquirindo ao longo dessa minha jornada anterior à enfermagem, eu fui focada que eu precisava buscar o melhor possível dentro dessa graduação. Tá? Então, desde o primeiro semestre, eu fui monitora voluntária de biologia celular. Então, nas minhas horas vagas, eu dava aula, eu tirava dúvidas, eu montava, de fato, uma sessão de aula para eles, de monitoria de ensino. Gostei muito disso, então eu continuei fazendo isso ao longo dos anos. Permaneci por uns 2 anos fazendo isso, com monitoria agora bolsista de biologia também, e de metodologia da pesquisa em enfermagem científica, tá? E aí eu fui trabalhando, não sendo o suficiente, eu fui buscar estágios extracurriculares, né? A minha universidade, ela tem uma vantagem muito grande, que é a gente ter vivência e prática dentro da enfermagem desde o início da faculdade. No primeiro ano de faculdade, a gente já começa a ter práticas de enfermagem. Claro que as mais simples, na atenção básica, mas a gente começa a ter essa vivência das atribuições da enfermagem desde o primeiro ano. Então, quando eu fui para o estágio extracurricular, eu já tinha uma bagagem bem interessante sobre isso também. Então, eu busquei esses estágios, comecei com em um hospital, que foi uma pesquisa internacional sobre o desenvolvimento de uma vacina, que foi uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado dentro da assistência. Depois disso, eu fui para outro hospital, em que nesse hospital eu trabalhei com gerenciamento e vigilância epidemiológica, que é um assunto que a gente vê muito na teoria durante a graduação, e eu pude ver na prática, de fato, como é que funciona esse gerenciamento, a vigilância epidemiológica. Então, foram 2 estágios extremamente enriquecedores, né? E, além disso, participei de liga acadêmica, em produção de eventos, como monitora desses eventos dentro da minha graduação. Então, eu fui tentando absorver e aproveitar o máximo possível que aquela universidade ela tinha para me oferecer. Certo? Então, a ideia, a mensagem que eu quero deixar sobre isso é o seguinte. O primeiro passo que você tem que dar na enfermagem é escolher se a graduação ela é o que você quer fazer para o resto da sua vida. Você está escolhendo por amor, tá? Você escolhendo por amor, o primeiro passo dentro da graduação é você decidir que aquilo que você quer fazer é aproveitar. Você tem que aproveitar ao máximo todas as oportunidades que você tiver dentro da sua universidade. E aí, com isso, que eu vou começar a falar um pouquinho sobre como aproveitar ao máximo a sua graduação, tá bom? Uma coisa que eu acho importante também estar falando para vocês é que hoje, trabalhando na Sanar, eu consegui adquirir algumas skills, algumas habilidades que eu não tinha e que eu nem pensava em desenvolver,
né? Como produtora de conteúdo em enfermagem aqui, eu acabei desenvolvendo habilidades tanto em marketing, tanto em design, com video producer, com branding community, com analista de produtos e conteúdos na área da enfermagem, com foco estratégico e com foco no mercado, com análise de editais para prefeituras, para concursos e residências. Então, toda essa bagagem que eu fui adquirindo ao longo dessa minha atual localização, ela está me ajudando a me amadurecer, a crescer, a me desenvolver. E são coisas que a gente acaba achando, Thalita, não tem nada a ver com enfermagem, isso é muito além. O que é que enfermagem tem a ver com marketing, com design, o que é que isso tem a ver? Tem muito a ver. Então, tudo isso que eu falo para vocês é o seguinte, façam cursos de coleta de exames de imagem, façam um curso que você tiver vontade de fazer. Mas que tal vocês abrirem um pouco mais os olhos para cursos e para áreas que são um pouco mais além da enfermagem, porque isso vai acabar te agregando muito para você ser uma enfermeira bem diferenciada, um enfermeiro bem diferenciado, tá? Então, por exemplo, tem tanto curso online que você pode estar fazendo sobre falar em público, sobre marketing pessoal, então tanta coisa legal que isso vai te ajudar. Vamos associar isso, como é que você está falando que vai ajudar, mas você não fala em quê? Vamos associar. Essa questão minha de eu estar organizando, supervisionando eventos e tal. Isso vai estar me ajudando a análise de conflitos, a gerenciamento de conflitos, a gerenciamento de pessoas, dimensionamento de pessoas. Tanta coisa que a gente pode estar associando a enfermagem ao mundo e é tanta coisa que a gente pode estar associando a essas outras coisas que perpassam a área da saúde que é surreal de pensar. Então, eu já deixo um estalinho aí para vocês pensarem agora, desenvolver esse pensamento crítico sobre as coisas que estão ao seu redor e que podem te agregar como enfermeiro ou enfermeira, tá bom? E como eu falei para vocês, a graduação é um espaço de vocês fazerem o teu nome, né? Fazer o nome, fazer a sua carreira, de você se desenvolver. Então, independente dela ser pública, de ser privada, de ter início nas práticas no primeiro ano ou só no supervisionado, independente disso, façam valer a pena. Busquem se dedicar, dar o seu melhor, porque isso vai ter retorno sim no futuro, com toda certeza, tá bom? Então, a ideia é que você aproveite ao máximo, independente de qual seja a sua instituição, aproveite ao máximo tudo que você puder, todas as oportunidades que você puder. Então, é necessário que vocês quebrem todo o conceito de graduação apenas como título de nível superior, tá? A gente tem que quebrar isso, quebrar essa ideia que é totalmente errada. A enfermagem ela não pode, assim como qualquer outra graduação, ela não pode ser levada com a barriga, apenas porque você precisa de um título para algum processo seletivo, ou porque a família ou a sociedade exija que você tenha esse título de nível superior. Então, escolha a sua graduação, escolha com o seu coração, porque é aquilo ali que você vai trabalhar, é aquilo que você vai se dedicar a fazer para o resto da sua vida. Então, vamos quebrar todo esse conceito de graduação apenas por nível superior e entender como forma de mudar a vida de pessoas, inclusive a sua vida, a partir daquilo ali. Bom, e como aproveitar, Thalita, 100% a sua graduação? Existem milhões de oportunidades que você pode estar buscando dentro da sua instituição, como eu falei, ou privado ou público que seja. Então, existem tantas oportunidades que vão estar agregando valor a você, de fato, a você como pessoa e como profissional, como futuro profissional de enfermagem. Então, existem algumas áreas que você pode estar se dedicando dentro da universidade. Temos que entender o seguinte, todo mundo ali vai sair com o mesmo diploma. É o mesmo diploma para todo mundo. O que vai mudar são as experiências vividas ao longo da sua graduação. Então, por isso que a gente tem que se agarrar nisso e aproveitar ao máximo, usufruir e sugar tudo que a universidade tem para nos oferecer, agregando valor ao nosso nome como pessoa e como futura profissional, tá? É nessa ideia que a gente precisa se agarrar. A gente tem que entender que a graduação ela não se limita à sala de aula, ela é muito mais. Então, a gente tem que aproveitar esses 4, 5 anos, no meu caso foram 5 anos de graduação, então a gente tem que aproveitar ao máximo esses anos para nos desenvolver como profissional e pessoal ali dentro. Então, para além da sala de aula. Então, o que é que a gente tem? A gente tem monitorias de ensino, de extensão, tem iniciação científica, tem PET, ligas acadêmicas, eu já falei iniciação científica, a gente tem congresso, simpósios, mostras, tanta coisa legal. Além disso, a gente pode ir como ouvinte, participando de discussões extremamente enriquecedoras, ou a gente pode ir simplesmente ir apresentar um trabalho científico, seja por
um artigo, um relato de caso, um caso clínico, tantos formatos que a gente pode estar utilizando para estar agregando valor ao nosso nome como futuro profissional. E a gente tem que aproveitar ao máximo. A graduação, ele é um caminho muito mais fácil para a gente conseguir todas essas oportunidades lá. Quando a gente sai da graduação, para você conseguir pessoas e formas mais fáceis de você, por exemplo, publicar um artigo, já complica um pouco mais. Não é que é impossível, mas já tem algumas coisas que vão poder estar te dificultando com isso. Então, é uma coisa que eu falo, vamos aproveitar a graduação, vamos fazer tudo o que a gente pode dentro da graduação. Então, a ideia é que a gente trabalhe esses 4 e 5 anos de formação, de graduação, aproveitando ao máximo para formar o seu nome e a sua carreira profissional. Para formar tudo que vai te transformar no futuro em uma pessoa totalmente, um enfermeiro ou uma enfermeira totalmente diferenciada, com experiências diferenciadas das pessoas que têm o mesmo diploma que você, tá? E eu ouço muitas pessoas falando o seguinte: meu tempo é muito precioso, eu não vou trabalhar de graça, ou eu não vou ser uma mão de obra barata para essas instituições, né? Esse pensamento, gente, é um pensamento totalmente errado e infeliz, né? Porque eu penso o seguinte, pessoas que pensam dessa forma são pessoas que têm asas, mas não sabem voar, né? Que não sabem aproveitar as oportunidades que estão ali, batendo na porta, esperando por você, apenas para agarrar e se dedicar ao máximo àquilo ali. Então, a dica que eu dou é a seguinte: não ignore as oportunidades que essas práticas elas podem trazer para vocês. Ignorar isso é ignorar portas que podem se abrir para vocês no futuro. Então, ter esse pensamento é extremamente vazio, tá? Vamos criar asas e vamos aprender a voar, tá bom? Com tudo isso, você vai adquirir mais aprendizado, amadurecimento, vai saber liderar, a ser responsável pelas suas ações, vai aprender a gerir, a produzir algumas coisas e acabar organizando outras. Então, todos esses aprendizados, eles vão te dar, sim, uma bagagem muito boa para você ser o melhor dentro do que você se propõe a fazer. Além de tudo isso que eu tô falando para vocês, existe um network. Isso é um bônus que a gente tem da nossa graduação. A gente conhecer pessoas incríveis e inspiradoras que vão estar conhecendo nossa carreira, o nosso potencial e vão estar nos ajudando possivelmente no futuro. Além disso, participar dos eventos vai estar nos ajudando também. Então, se você tem um palestrante lá que você acredita ser uma pessoa muito inspiradora, por que não conversar com ele no final da apresentação? Senta, conversa com ele, chama para tomar um café, alguma coisa assim. O máximo que você vai receber é um não. Mas o ideal é que você continue conversando e buscando pessoas e se fazer notável, né? Fazer com que essas pessoas enxerguem você. Não somente pelo seu desenvolvimento pessoal, mas principalmente pelo seu desenvolvimento profissional. Esse seu diferencial dentro da enfermagem vai te transformar em uma pessoa incrível. Então, viva, faça, se jogue e aproveite todo o caminho que você tem aí para trilhar. São nessas horas que você vai realmente fazer o seu nome e a sua carreira. Então, eu brinco falando que a enfermagem é um mundo, né? Então, a gente tem tanta área que a gente pode estar trabalhando. A enfermagem forense, que é uma novidade que está vindo no mercado aí com muita força. Clínica cirúrgica, tanta coisa que a gente pode estar trabalhando. Por que então não escolher o que de fato no seu coração você tem vontade de fazer, se dedicar e se desenvolver dentro daquilo? A ideia que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: deixar de seguir o fluxo. As pessoas saiam da graduação, vão fazer residência, vão fazer mestrado, pós e tal. E às vezes elas vão pelo que o mercado tem a oferecer e não pelo que elas têm vontade de fazer. Então, por que você não senta agora e analisa no fundo do seu coração? Você escolheu a enfermagem por quê? E dentro da enfermagem, qual era o seu sonho de trabalhar? Seu sonho era de trabalhar com o quê? Com obstetrícia, com pediatria? Você queria ser empreendedor? Então, você tem que ter essa análise dentro do seu coração para você conseguir se dedicar àquilo e se empenhar e dar o seu melhor. Uma coisa que eu quero falar também para vocês é o seguinte: não devemos esperar o emprego cair do céu, né? Formou e agora vamos sair entregando currículo em tudo que é lugar. O que a gente for contratado vai ser, pelo menos vai ser uma fonte de renda. A fonte de renda ela é extremamente importante, eu sei, a gente não pode menosprezar isso. Mas uma coisa que a gente tem em mente é aquilo que você está trabalhando, que você está se oferecendo para fazer, é o que você realmente quer. Porque se você não for, você vai estar trabalhando com coisa que você não vai dar o seu melhor, né? Você não vai se dedicar 100% àquilo porque você não é aquilo que você quer ser o melhor. Não era o seu sonho ser um enfermeiro gestor, o auditor, por exemplo. Então a ideia é que a gente escolha, não siga um fluxo, e que a gente escolha de fato o que a gente quer fazer dentro do que o nosso coração sempre sonhou em fazer,
sem esperar os empregos caírem no colo. É botar a cara mesmo, se dedicar. No início pode ser difícil, mas é dedicação exclusiva. Você vai se tornar uma pessoa transformadora da sua vida, das pessoas, e uma pessoa totalmente incrível no que você vai estar sendo capaz de fazer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existem muitas áreas dentro da enfermagem que você pode estar se dedicando. Então, escolha com carinho, escolha do fundo do seu coração, faça com muito amor, faça valer a pena, se dedique, faça tudo o que você puder para você se desenvolver e ser uma pessoa incrível dentro daquilo que você está se propondo a fazer, dentro da área que você está se propondo a fazer. Seja pessoa incrível, transforme vidas, transforme a sua vida principalmente. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Então agora, como eu falei no início, vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Então, entre em contato comigo. Eu quero transformar a vida de algumas pessoas. Eu quero conhecer as experiências de vocês também, trocar figurinhas, porque eu acho fundamental para o desenvolvimento da enfermagem, tá bom? Então, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu não mordo, então entre em contato comigo e a gente vai falando, tá? E bom congresso para todos vocês. Galera, take bônus. Eu tô trazendo para vocês aqui o que eu falei no vídeo, ó. O livro, meu primeiro livro, da primeira edição do Sanar Note em Enfermagem pela Editora Sanar. Tá à venda lá no site da Editora Sanar, tá? Com frete grátis, então corre lá para garantir o seu. O Sanar Note em Enfermagem, ele é um guia de bolso para prática, então ó como ele é pequenininho, ele cabe na palma da mão, ele cabe no bolso do jaleco e ele dá para você levar para qualquer lugar dentro da sua prática de enfermagem. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua prática, tá? Bem resumido. Sinais vitais, algumas tabelas de calendário de imunização, anamnese, tudo que você precisa de fato como um guia de prática, tá bom? Então tá aqui o Sanar Note Enfermagem, corre para garantir o seu. Ele tá muito legal, muito pequenininho e ao final de todas as anotações vai ter uma parte de caderninho mesmo para você fazer as suas anotações, os seus registros de enfermagem. Então corre lá para garantir o seu. Take Bônus 2. Lembra que eu falei para vocês que existia um mundo dentro da área de enfermagem que a gente pode estar atuando? Então é isso. A gente, seguindo o fluxo da enfermagem pós finalizou a graduação, a gente tem a possibilidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado. A gente pode estar fazendo também a residência, que é uma especialização, só que você, além de título de especialista, você sai com pelo menos 2 anos de experiência na área, então é muito bom e ainda recebe bolsa por isso. Tá? A bolsa, se eu não me engano, está saindo de 3.300, um pouco mais de 3.300 mensais, com 60 horas semanais dedicados à residência dentro da área de enfermagem. E a gente tem muitas outras coisas também, um mundo de oportunidade aí esperando por você, tá? Lembre de uma coisa muito importante: o enfermeiro, ele também pode ser empreendedor, ele pode ser dono do seu próprio negócio. Então é aquilo que eu falei durante a palestra inteira. Faça o que você ama. E se não tem mercado de trabalho para o que você ama, invente, crie, se dedique e faça de fato o que você quer trabalhar para o resto da sua vida ou o que você sempre sonhou trabalhar, do fundo do seu coração. Vai dar certo e seja uma pessoa incrível nisso, tá bom? Então siga o seu coração, invista, seja empreendedor, seja criativo. A enfermagem é um mundo e aproveite isso porque ele está esperando por você.